Seja bem-vindo ao Horizonte Diverso. Olá, pessoal! Vamos fazer uma pequena reflexão sobre a história do chamado País da Liberdade. Mas será que é tão livre assim? Vamos ver se é realmente tão democrático ou se, na verdade, é um sistema monocromático, repleto de hipocrisia. Vamos começar pelo sistema eleitoral americano, que é dividido em um processo complexo. Ao contrário de muitas democracias, onde o voto direto decide o vencedor, nos Estados Unidos o presidente é eleito através de um sistema chamado colégio eleitoral. Cada estado tem um número de delegados baseado em sua população, e os votos dos eleitores decidem quais delegados votarão para o presidente. Isso significa que um candidato pode ganhar o voto popular, ter mais votos diretos, mas ainda assim perder a eleição no colégio eleitoral, como aconteceu em 2016. Esse sistema, muitas vezes criticado, faz com que os votos em estados mais populosos ou chamados swing states, estados que podem mudar de lado entre democratas e republicanos, tenham muito mais peso do que em estados menores ou com tendência de voto fixo. Além disso, o sistema americano favorece dois partidos dominantes, o Partido Democrata e o Partido Republicano, o que limita bastante a diversidade política e as alternativas para os eleitores. Isso levanta questões sobre até que ponto essa democracia permite escolhas verdadeiramente plurais e representa todas as vozes da sociedade. Então, será que os Estados Unidos são realmente o modelo de liberdade que se apresentam, ou há contradições e desigualdades embutidas no próprio sistema? A crítica ao papel dos Estados Unidos na política internacional é um tema complexo e amplamente discutido, especialmente em relação às suas ações militares, econômicas e diplomáticas ao longo da história. Desde sua fundação, os Estados Unidos se posicionaram como uma potência global e frequentemente adotam o papel de polícia do mundo, intervindo em outros países, muitas vezes para defender seus próprios interesses geopolíticos e econômicos. Intervenções militares e narrativas. Os Estados Unidos têm uma longa história de intervenções militares em várias regiões do mundo, seja por meio de guerras diretas, como no Vietnã e no Iraque, ou por operações encobertas, como na América Latina durante a Guerra Fria. Essas ações são frequentemente justificadas em nome da democracia e liberdade, mas críticos apontam que, muitas vezes, essas intervenções visam garantir recursos naturais ou proteger interesses econômicos e políticos. A narrativa oficial geralmente apresenta os Estados Unidos como os heróis, mas muitas dessas operações levaram à instabilidade política, destruição de economias locais e perdas massivas de vidas civis. Destruição econômica e poder das elites. Economicamente, os Estados Unidos também exercem uma enorme influência global. Instituições como o FMI e o Banco Mundial, nas quais os Estados Unidos têm grande controle, são frequentemente usadas para impor políticas econômicas a países em crise, o que muitas vezes leva a cortes em programas sociais e a dependência de grandes corporações americanas. Essas políticas beneficiam as elites americanas, enquanto empobrecem economias locais e aumentam a desigualdade. Além disso, há uma forte crítica ao papel dos Estados Unidos no tráfico de drogas, especialmente durante o século XX. Famílias influentes nos Estados Unidos lucraram com o comércio de ópio e outras drogas, seja através de operações diretas ou de apoio a regimes que controlavam esses mercados. Isso resultou em fortunas que ainda hoje influenciam a política americana, ao mesmo tempo em que o governo promove uma guerra contra as drogas em outras regiões. Hipocrisia em direitos humanos. Em relação aos direitos humanos, os Estados Unidos são frequentemente criticados por adotar um discurso demagógico. Enquanto denunciam violações de direitos em outros países, os Estados Unidos têm sua própria história de violações internas, como o encarceramento em massa de minorias, e até hoje há presos políticos que lutavam por direitos civis, como membros dos Panteras Negras. A injustiça racial e a desigualdade continuam sendo questões profundas na sociedade americana. A mídia e o papel de bom moço. A mídia americana tem um papel crucial na construção das narrativas que favorecem o governo. Grandes conglomerados de mídia são controlados por elites que compartilham interesses políticos e econômicos, e muitas vezes encobrem ou minimizam as consequências negativas das ações dos Estados Unidos no exterior. Isso permite que o país mantenha a imagem de bom moço enquanto promove suas próprias agendas, muitas vezes à custa de outras nações. A situação atual, economia à beira do colapso. A economia americana, embora ainda seja uma das maiores do mundo, enfrenta desafios significativos. A dívida pública está em níveis recordes, e a desigualdade social está em alta. O sistema financeiro globalizado, que os Estados Unidos ajudaram a criar, enfrenta crises periódicas, como a de 2008, e muitos especialistas apontam para os riscos de um colapso econômico caso reformas não sejam feitas.
Embora os Estados Unidos ainda se apresentem como uma superpotência, há um crescente questionamento sobre sua estabilidade econômica e capacidade de manter esse status no longo prazo. Em resumo, os Estados Unidos têm uma longa história de intervenções, manipulações e imposições que, muitas vezes, são justificadas pela defesa da liberdade, mas que, na prática, têm servido a interesses próprios. Isso gerou riquezas para alguns e destruição para muitos, enquanto o país continua a promover uma imagem de defensor da democracia e dos direitos humanos, ignorando seus próprios problemas internos e as consequências de suas ações no exterior. O papel do dólar e o futuro econômico. O domínio econômico dos Estados Unidos está diretamente ligado à posição do dólar americano como moeda de reserva global. Desde o Acordo de Bretton Woods em 1944, o dólar tem sido a principal moeda usada em transações internacionais, o que dá aos Estados Unidos uma vantagem enorme no controle da economia mundial. No entanto, nas últimas décadas, especialmente com a ascensão de potências emergentes como China e Rússia, muitos países começaram a questionar a dependência global do dólar. Especialistas acreditam que a hegemonia do dólar está enfraquecendo. A criação de novas alianças econômicas, como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sugere que o mundo está gradualmente se movendo em direção a um sistema econômico mais multipolar, onde outras moedas podem começar a desempenhar um papel maior. Isso pode desestabilizar a economia americana, que se beneficia enormemente do fato de que o dólar é amplamente aceito e utilizado. Ucrânia. Um conflito calculado? Os Estados Unidos desempenharam um papel fundamental no conflito entre Ucrânia e Rússia, apoiando a Ucrânia militarmente e politicamente. Muitos analistas acreditam que essa guerra faz parte de uma estratégia americana para enfraquecer a Rússia, que é uma das maiores opositoras da hegemonia dos Estados Unidos. Ao apoiar a Ucrânia, os Estados Unidos buscam minar a influência russa na Europa, especialmente em termos de fornecimento de energia, como gás natural, e também enfraquecer a aliança entre Rússia e China, que desafia o domínio global dos Estados Unidos. Há também quem acredite que os Estados Unidos estão usando o conflito na Ucrânia como uma maneira de reforçar sua liderança na OTAN e solidificar alianças na Europa, além de fortalecer sua indústria de defesa, que tem lucrado com a venda de armas e tecnologia militar para o conflito. O futuro sem o dólar dominante. Se o mundo realmente seguir em direção a um sistema financeiro menos dependente do dólar, os Estados Unidos podem enfrentar desafios econômicos significativos. Especialistas alertam que o enfraquecimento do dólar pode desencadear uma crise econômica interna, com a perda de poder de compra, aumento da inflação e uma menor influência no comércio global. Ao mesmo tempo, países como China e Rússia estão investindo em tecnologias financeiras alternativas, como o yuan digital, para criar novos sistemas de pagamento internacionais que não dependam do dólar. Em suma, o sistema imperialista dos Estados Unidos e sua postura de xerife do mundo estão intimamente ligados ao domínio econômico e militar que o país mantém. No entanto, à medida que o cenário global muda e mais países buscam alternativas ao dólar, o poder dos Estados Unidos pode estar entrando em declínio. O envolvimento em conflitos como a guerra da Ucrânia é visto como uma tentativa de manter o controle, mas há indícios de que o equilíbrio de poder global está começando a mudar. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Um forte abraço e até mais.